Olá, alunos do curso de Ciências Naturais, Matemática, Química, da disciplina de Físico-Química 3, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que em casa, espero que com saúde. Bom, dando então prosseguimento agora com as nossas práticas de laboratório, né, nas práticas online que nós vamos fazer. Não é o ideal, não é o esperado, mas é o que dá para fazer nesse momento de pandemia. Espero que quando nós retornarmos às nossas atividades presenciais, a gente consiga voltar a um ponto, e refazer alguns experimentos, né, para que vocês consigam manusear os equipamentos, manusear as vidrarias, e assim a gente consiga ter mais domínio sobre o conteúdo, né? Mas é o que tem pelo momento, né? Esperamos enquanto a vacina não chegue, enquanto as nossas atividades presenciais não retornem, né? Não sejam liberados o retorno das nossas atividades presenciais, é o que a gente consegue fazer hoje. E dando então prosseguimento, já que a gente já estudou teoria, né? A gente já viu a teoria, já fez avaliações sobre a teoria, então agora a gente vai partir para a parte prática da disciplina, né? Onde a gente vai fazer nesse primeiro experimento, um experimento de pilha de Daniell. Vamos montar uma pilha de Daniell e ver como é que ela funciona então na prática. É um experimento bem tranquilo de fazer, eu creio que vocês consigam até fazer esse experimento nas escolas de vocês, no dia que vocês forem professores, né? No dia que vocês se efetivarem como professores. Não é tão difícil de fazer, muitas escolas hoje já contêm laboratório de ciências e a gente utiliza dois reagentes, que são reagentes um pouco mais complexos de conseguir, mas é fácil de conseguir em algumas casas que vendem produtos químicos, vocês conseguem adquirir, que é o sulfato de cobre e o sulfato de zinco. E daí, como eletrodo, você usa uma placa de cobre, uma chapinha de cobre, que pode ser um fio de luz, um fio de energia, alguma coisa do tipo, né? E como placa de zinco, a gente consegue ou pegar uma pilha, né? Abrir uma pilha, depois eu mostro para vocês como a gente consegue abrir uma pilha para conseguir fazer o eletrodo de zinco. Ou também a gente consegue utilizar calha. Sabe aquele material de calha que é utilizado em construções, né? Calha de chuva? Né, que lá é um aço, uma liga de zinco, né, então ele tem zinco nele, então a gente consegue utilizar aquilo lá, e aquilo lá é custo zero, né, você vai em uma empresa especializada nessa de fazer calha e pede um refúgio lá, um pedacinho que sobrou deles, um pedacinho pequenininho que eles dão para vocês, eles até acham bom que eles se livram um pouco daquele lixo deles, né, mas que pode ser útil para nós. Então a gente consegue então fazer essa prática de laboratório, que é bem interessante porque a gente consegue vivenciar o experimento de produção de energia elétrica. Se vocês conseguirem juntar 2 ou 3 pilhas, vocês conseguem um potencial relativamente grande, vocês conseguem, por exemplo, ligar uma lâmpada pequena, uma lâmpada de lanterna, ou então ligar uma calculadora, vocês conseguem fazer a junção e conseguir ligar uma calculadora, produzindo então energia elétrica. Bom, como é que a gente já viu nas nossas aulas práticas, né, nas nossas aulas teóricas, né, pelos slides, a gente viu que uma pilha de Daniell ela é composta por duas soluções, né, por isso que ele era uma pilha que não foi muito popular na época, porque ela era molhada, né? Ela não era uma pilha seca, uma pilha de Lechatté, que é uma pilha seca, que é essa pilha comum que a gente utiliza hoje, né? Mas era uma pilha molhada, então era difícil de locomoção, então levar ela de um lado para o outro não ficaria muito útil, né? Até o avanço que nós temos hoje, que é uma pilha de lítio, né? Que nós temos nos nossos celulares, nesse celular que eu estou gravando, por exemplo, né? Então, se nós temos dois beckers, e nesses beckers nós colocamos soluções de sulfato de cobre e sulfato de zinco, importa qual que é o sulfato? Importa qual que é o ânion? Não importa muito qual que é o ânion. Para nós, o interesse é o cátion, né, que é o zinco e o cobre. Mas, se você tem um íon positivo, você tem que ter um íon negativo, né? Então, a gente utiliza sulfato porque é um sal mais normal. Então, aqui vamos supor que nós temos uma solução de sulfato de zinco, que é o nosso ânodo, né? Então, seria ZnSO4 na concentração de 1 mol por litro. Então, uma solução de sulfato de zinco na concentração de 1 mol por litro. E aqui também nós temos uma outra solução de sulfato de cobre. Sulfato de cobre também na concentração de 1 mol por litro, ok? Então, nós temos um becker com uma solução de sulfato de zinco e um becker com uma solução de sulfato de cobre. Nesses beckers, a gente vai colocar o nosso eletrodo. O que é eletrodo, pela definição que já foi passada para vocês? Eletrodo é qualquer material imerso em uma solução. Mas se é uma solução de zinco, a gente vai adicionar um eletrodo, uma barra metálica de zinco. E de cobre a gente vai fazer exatamente o contrário, vai colocar uma barra de cobre, né? Então aqui a gente adiciona um eletrodo, né, que é uma barra metálica, e esse aqui é um eletrodo de zinco. Zinco metálico, zinco zero.
ok? E do outro lado a gente adiciona também uma barra de cobre, que vai ser o nosso eletrodo de cobre. Cobre zero. Cobre metálico, zinco metálico, cobre metálico. Então, zinco metálico imerso em uma solução de zinco, cobre metálico imerso em uma solução de cobre. E aqui então nós temos o experimento da pilha. A hora que nós pegamos e fazemos a conexão entre os dois eletrodos e adicionamos aqui no meio um multímetro, um multiteste, um medidor de potencial, nessa situação, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. A reação não vai ocorrer porque está faltando uma parte muito importante, que é a ponte salina, que faz o contrabalanceio dos ânions. Beleza? Então aqui a gente vai ter a nossa ponte salina. E aqui, a hora que a gente coloca a nossa ponte salina, imediatamente vai começar a ocorrer uma reação e nós teremos uma diferença de potencial. Deixa eu escrever mais bonitinho. Nós teremos então uma diferença de potencial de 1,1 volts. Nós vamos ter então uma diferença de potencial de 1,1 volts. Por que isso acontece? Bom, vamos lá. Aqui, no nosso eletrodo de cobre, a gente já sabe que ele vai se comportar como o nosso cátodo, né? Então, a reação onde vai ocorrer a redução do cobre 2, que está aqui, né? Cobre 2, dos íons de cobre 2 que estão aqui imersos nessa solução, eles vão se reduzir de cobre 2 para cobre 0. Então, quem sofre a redução é o nosso cátodo, como a gente já viu na definição. Então, aqui no nosso lado, a gente vai ter o cátodo. Ou seja, vai ocorrer a reação de redução. Se ele reduz, ele é o agente oxidante, porque para ele reduzir, ele precisa que alguém se oxida. Objeto direto, objeto indireto em português, né? Então, vamos lá, no nosso cátodo, tem alguns livros, alguns vídeos que vocês vão ver, alguns professores, no local de falar cátodo, eles vão falar catodo. Qual que é o certo? Os dois. Adote um e siga, tá? Tanto catodo quanto cátodo, tanto anodo quanto ânodo, os dois estão corretos. Um é de português de Portugal, outro é de português mais do Brasil, então, mas não tem diferença entre eles, são a mesma coisa. Então aqui a gente tem os íons de cobre mais 2, né, no nosso sulfato de cobre, que eles vão receber 2 elétrons, e eles vão virar, então, cobre 0, vai ocorrer a redução. E essa reação, de acordo com aquela nossa tabela de potenciais que nós vimos, ele tem uma diferença de um potencial padrão, né, de mais 0,34 volts. Porque eu estou no sentido de redução. Se eu estivesse no sentido de oxidação, a diferença de potencial se inverteria. Então, cobre 0 originando cobre mais 2 elétrons, teria uma diferença de potencial negativa, no caso de menos 0,34. Mas nesse caso específico é de cobre mais 2 elétrons, dando cobre 0, que vai dar uma diferença de potencial de mais 0,34. E aqui desse outro lado, aqui do primeiro lado, né, nós temos o nosso ânodo. Voltando a falar, ânodo ou anodo, tanto faz, a ideia é a mesma, né? E se aqui está ocorrendo a redução, no lado do ânodo ocorre a oxidação, ou seja, a barra de cobre, a barra de zinco ela vai então perder elétrons, ela vai se oxidar, ela está se oxidando. Se ela oxida, ela é o agente redutor, porque para ela oxidar, alguém precisa reduzir. Então aqui é o zinco 0, que ele vai originar íons de zinco, zinco mais 2 elétrons. E isso aqui, como a gente já viu na nossa tabela de potenciais, né, tabela padrão de potenciais, sempre levando em consideração o hidrogênio como zero, né, a reação do hidrogênio é sempre potencial zero, né, nós temos uma reação de mais 0,76 volts. Então está ocorrendo uma reação de redução, está ocorrendo uma reação de oxidação, então aqui nós temos uma reação redox, uma reação de oxirredução, uma reação redox. Então aqui a gente simplesmente soma todas essas reações. Do lado cá, lado esquerdo, né, lado esquerdo da reação, nós temos 2 elétrons. No lado direito nós temos 2 elétrons, então esses elétrons se anulam. A gente não precisa colocar eles. Se os elétrons não se anulassem. Se os elétrons não se anulassem, a gente precisava mexer na estequiometria da reação, multiplicar uma por 2, multiplicar uma por 3, alguma coisa do tipo, para que as cargas elétricas sempre sejam nulas.
né? Você não pode ter sobrando elétrons, né? A reação não pode estar sobrando elétrons. Tá? Então tem que mexer na estequiometria, mas nesse caso aqui é uma reação simples, porque ambos são sulfatos e ambos são cátions duplamente positivos. Ambos são cátion mais 2, zinco mais 2 e cobre mais 2. Então eu corto esses dois elétrons, e aqui desse lado aqui, então eu tenho zinco 0 mais cobre mais 2, que vai originar zinco mais 2 mais cobre 0. Isso aqui tem uma diferença de potencial de 1,1 volts, né? 1,1 volts, que é o potencial que vai ser originado. Lembrando que para essa reação ocorrer, é necessário sempre a ponte salina. Sem a ponte salina, a reação não ocorre. Por quê? Bom, desse lado aqui, essa barra metálica de zinco vai se oxidar. Ela vai perder elétrons. Os elétrons vão fazer esse caminho aqui, o caminho do circuito eletrônico, o caminho do nosso fio de cobre, né? Eles vão fazer esse caminho chegando até aqui. Então aqui eu vou originar muito zinco mais 2. E aqui eu não tenho o ânion para esse zinco. Então eu vou ter um excesso de cátions, um excesso de íons positivos. Desse lado aqui, pelo que a gente está vendo aqui, ó, o cobre que está imerso na solução, ele vai se reduzir. Ele vai pegar esses elétrons que vão caminhar por esse caminho aqui, né, que vai sair aqui do zinco, vai ser originado do zinco, vão chegar aqui até a barra de cobre, e os íons de cobre, os cátions de cobre que estão aqui, vão se reduzir. Vão pegar esses elétrons e vão se reduzir. Ou seja, a massa desse eletrodo de cobre aumenta. Ela vai aumentar a sua massa. Enquanto que essa aqui, a massa diminui. Então aqui vai estar se oxidando, vai estar se deteriorando, enquanto aqui a massa vai estar aumentando a sua massa, né? O eletrodo vai estar aumentando a sua massa. Então aqui vai ter um excesso de cátions. E aqui vai ter um excesso de ânions. Por quê? Porque os cátions, os cobres mais 2, vão estar sendo reduzidos. Então aqui vai faltar ânion e aqui vai sobrar ânion. O que a ponte salina faz? O balanceio de ânion. Enquanto o elétron vem daqui para cá, ânions, no caso sulfato ou qualquer outro ânion negativo, vem daqui para lá. Normalmente nessas pontes salinas a gente utiliza uma solução de KCl. Mas você pode usar cloreto de sódio, você pode usar sulfato de sódio, porque se você utilizar sulfato de sódio é até interessante, porque você mantém sempre o mesmo ânion, sempre sulfato, né? Mas tecnicamente qualquer ânion negativo, qualquer fonte de ânion negativo é suficiente para que essa reação ocorra, né? Então você tem um caminho inverso, aqui um caminho de elétrons e aqui um caminho de ânions, para que a reação ocorra. Então a gente vai ter então uma diferença de potencial de 1,1 volts. É um experimento bem simples, é legalzinho, mas ele não tem nada de impactante, nada de vislumbrante, mas a gente consegue visualizar isso na prática, que é o que a gente vai fazer agora na bancada, tá certo? Até daqui a pouco. Bom, voltando então agora ao laboratório, essa foi uma montagem que eu achei interessante, que seria para a gente conseguir montar e visualizar o equipamento. Nós temos aqui um voltímetro, ele já está setado, que ele mede no máximo 20 volts em corrente contínua, não corrente alterada, lembrando que uma corrente contínua de elétrons, beleza? Temos dois beckers que vão pegar as soluções, e daí eu tenho os meus dois eletrodos, que é uma plaquinha de cobre, que eu adquiri de uma loja de material de construção, de materiais elétricos. Ele é utilizado para fazer quadros de comando elétrico, esses quadros onde fica o disjuntor da casa de vocês. E aqui, como plaquinha de zinco, eu tenho uma pequena plaquinha que eu adquiri em uma loja especializada em calhas, que faz calhas de materiais de construção. Eu ganhei, eu fui lá, você podia dar um pedacinho, ele me deu. Se bem que isso aqui está bem pequenininho, uma solução bem pequenininha, mas é o suficiente, né? Então, nos nossos dois beckers que vão servir de suporte para as soluções, temos aqui a solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre é lindo, né? Esse azul bonito dele, né? E aqui uma solução de sulfato de zinco, né? O sulfato de zinco. Então a gente vai adicionar uma pequena quantidade de sulfato de zinco no nosso eletrodo negativo, nosso ânodo, que é o eletrodo que vai sofrer a oxidação, e uma pequena quantidade não precisa de muito, né? Uma pequena quantidade de sulfato de cobre no nosso eletrodo de cobre, né? Nosso cátodo, onde vai sofrer a redução, ou seja, os íons de cobre que estão nessa solução, eles vão se reduzir a cobre metálico. Daí aqui a gente vai colocar então a nossa placa de cobre. Nossa placa de cobre, deixa eu virar para cá para não pegar o branco.
Essa placa de cobre e a nossa placa de zinco. Só que a nossa placa de zinco ela é muito pequenininha, então ela vai acabar ficando deitada no fundo. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela aqui assim, mais ou menos. Beleza? Então não tem um becker muito grande, não tem um becker pequeno, ou não tem uma placa de zinco maior, né? Em alguma das duas. Bom, e daí então, o que a gente faz? Eu vou pegar e conectar o multímetro, os cabos do multímetro, os fios do multímetro no meu... nos conectores, lembrando sempre o polo negativo é o preto, né, que é o ânodo, e a hora que eu conecto os dois aqui, o que acontece? Absolutamente nada, não acontece, a reação não acontece, não tem nenhuma diferença de potencial gerado. Por que não tem nenhuma diferença de potencial gerado? Porque eu não tenho a ponte salina, que faz o contrabalanceamento de ânions. Como ponte salina, eu vou utilizar aqui um barbante de pano, decidi fazer tapete de crochê. Só que eu peguei esse barbante e eu deixei ele acondicionado durante uma meia hora, mais ou menos, imerso em uma solução saturada de cloreto de potássio, uma solução de KCl, uma solução saturada de cloreto de potássio, que vai me formar os íons negativos, né, que vai me fornecer os íons negativos para fazer o contrabalanceio não de elétrons, mas o contrabalanceio de espécies aniônicas, né? Então, a hora que eu adiciono, então, a minha ponte salina, né, ela está bem molhada, bem imersa, tá? Agora, também não está acontecendo nada porque eu não tenho conexão entre os dois eletrodos. Mas aí, a hora que eu faço, então, a conexão entre os dois eletrodos, eu tenho uma diferença de potencial, está dando aqui, ó, 1,05. Não vai dar 1,1 exato, porque nós não estamos, ó, tirei, 0, mergulhei de novo, fiz o contato, né? Não vai dar 1,1 exato, porque nós não estamos no nível do mar. Essa solução são soluções padrões, ou seja, de 1 mol por litro, ok, mas nós não estamos no nível do mar, então ela não vai dar 1,1. Às vezes dá, mas é por um acaso mesmo. Só que agora, ao invés de eu montar uma pilha, então vimos que ela funciona, só que em vez de montar uma pilha, nós vamos montar 2 pilhas e vamos ligar ela em série. Se nós temos uma pilha normal, pilha Rayovac, pilha seca, isso aqui nem é alcalina, se vocês olharem ela aparece aqui, ó, diferença de potencial de 1,05 volts, vocês conseguem ver? Né, diferença de potencial de 1,5 volts, ou seja, 1,5 volt. E a hora que nós colocamos 2, ela vai dar 3 volts. Vamos medir? Ó, polo negativo da pilha, eu coloco o fio preto, e o polo positivo eu coloco o fio vermelho. Deu 1,51, olha que legal. E aqui a gente vai colocar 2, então. Polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo. E daí aqui, então, eu vou conseguir ter uma diferença de potencial, se eu conseguir segurar essa pilha, de 3 volts. Ou seja, eu somei as potências, eu somei as cargas de uma pilha com outra pilha. Né? Que é isso que ocorre quando vocês têm aqueles carrinhos de controle remoto que precisam de 53 pilhas para funcionar. Né? Você vai somando uma carga. Né? Então, se colocar 10 pilhas dessa, eu tenho 10 volts. 10 pilhas dessas eu tenho 15 volts, né? Porque cada uma é 1,5 volt. Aqui a gente está conseguindo mais ou menos 1 volt em cada uma delas. Então, a gente vai montar, então, 2 pilhas de Daniel e vamos ligar elas em série. Vamos lá? Polo negativo, polo positivo. Então, vamos pegar mais 2 becquerels, que vai ser a nossa segunda pilha. Vou adicionar novamente um pouco de solução de sulfato de cobre, que é o nosso cátodo, sulfato de zinco, que é o nosso ânodo, e vou adicionar mais 2 barrinhas metálicas, mais 2 eletrodos. Eletrodo de cobre na solução de cobre, eletrodo de zinco na solução de zinco. E aqui eu também vou colocar a nossa ponte salina, porque sem a ponte salina a gente já viu que a reação não ocorre. Beleza? A reação não ocorre. E daí eu preciso conectar essas 2 pilhas. Como que eu faço essa conexão? Aí eu preciso de um conector externo mesmo. Estou pegando um fio, um barbante, um fio de cobre normal, que ele tem essas 2 pincinhas jacarés aqui, né? Esses 2 pinguinhos jacarés, que eu vou conectar ânodo com cátodo. Ânodo com cátodo. Beleza? Então vamos lá.
polo. Aqui tanto faz as cores, na verdade, não faz muita diferença, né? Mas apenas vou seguir o padrão. Vermelho para o polo positivo. E daí eu vou pegar o preto para o polo negativo. Na solução de sulfato não tem problema colocar a mão, né? Já vou lavar ela, não é o ideal, né? Mas não tem problema. Então, as duas pilhas estão conectadas uma na outra, né? Por um conector externo. E agora a gente tem que fazer, vamos vir mais para cá com o nosso multímetro para ficar certo. Opa, cai não. E aqui então a gente vai fazer a conexão dos polos. Preto, polo negativo, polo positivo. Olha lá, 2 volts. Então eu fiz uma soma de potência. Se eu fizesse com 3 pilhas, 3 volts, 4 pilhas, 4 volts. E assim eu faria uma ligação em série de uma pilha eletroquímica, né, de uma pilha de Daniel. Lembrando que se essa reação ela dá uma diferença de potencial positivo, quer dizer que é uma reação espontânea, ela acontece naturalmente, dadas as condições, né? Ela vai acontecer naturalmente. Tá. Então o que acontece se eu adicionar uma placa de zinco, uma placa de cobre, numa solução de zinco? Vamos aumentar um pouquinho então a quantidade dessa solução de zinco aqui. Né? Vamos aumentar um pouco a quantidade, vamos dar uma limpada nessa bancada. Então aqui eu tenho uma solução de 1 mol por litro de sulfato de zinco. O que acontece com essa pilha, com esse sistema, se eu adicionar uma placa de cobre aqui dentro? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque o cobre tem uma diferença de potencial que em reação com íons de zinco não gera uma reação espontânea, gera uma diferença de potencial negativa. Quer dizer que os íons de zinco nunca vão se aderir ao cobre, até que vão se aderir. Mas para que isso ocorra, eu preciso fornecer energia elétrica, eu preciso fornecer uma fonte alternada uma fonte contínua de energia, de elétrons. Mas e o contrário? Se eu pegar uma solução de sulfato de cobre e adicionar uma placa de zinco, essa nossa plaquinha de zinco que a gente acabou de trabalhar com ela, essa forma uma diferença de potencial positiva. Nesse caso, os íons de cobre que estão aqui em solução, eles vão se aderir e vão formar um filme. Eles vão se aderir, vão se reduzir, porque o cobre reduz junto ao zinco. É uma reação espontânea que a gente acabou de ver, né? Então, os íons de cobre dessa solução vão se reduzir e vão formar um filme em cima dessa placa de zinco. Essa placa de zinco bonitinha, limpinha. Tá vendo que ela tá bonitinha, limpinha, brilhosinha? Vou adicionar só metade dela e vou deixar aqui Vamos deixar um minutinho aqui. Talvez vocês consigam já ver que a placa está mudando de cor. Por quê? Porque são os íons de cobre que estão se reduzindo, né? Então, a concentração dessa solução de cobre está diminuindo, né? Porque os íons cobre mais 2 estão virando cobre metálico, cobre zero, que vão formar um filme nessa placa de zinco. E essa placa de zinco ela está perdendo zinco, né? Ela está perdendo zinco, então está originando essa solução agora, que antes era uma solução de sulfato de cobre, agora ela é sulfato de cobre com alguns íons de zinco. Veja só. Né? Então ela tem essa coloração já alaranjada que tem aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver a coloração alaranjada, que essa coloração alaranjada é a cor de cobre metálico, né? É a cor do cobre metálico. Claro que não vai ficar tão bonitinho igual o cobre metálico, porque é só um filme que está passando, né? Mas se eu deixar aqui, ó, o cobre está reduzindo nessa placa de zinco. Se eu colocar uma outra placa de zinco, cadê a outra placa de zinco? A gente consegue fazer... Vamos pegar essa placa de zinco aqui que é maior, essa chapa de zinco maior, e vamos adicionar aqui, ó. Nem precisa deixar muito tempo, que é uma reação bem espontânea, que não está ocorrendo. Aí começou a ocorrer. Ela mais lardinha um pouco, porque essa placa estava bem limpinha, ela tinha até um pouco de cera nela, né? Então ela estava bem isolada. Mas deixando um pouquinho aqui, nessa placa maior,
os íons de cobre presentes nessa solução de sulfato de cobre estão se reduzindo e virando cobre metálico, enquanto que, enquanto que a chapa de zinco está perdendo elétrons, ela vai perder um pouco de elétrons e vai formar íons de zinco. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver aqui que a coloração dessa solução ela já está mais clarinha, ela é um azul mais forte, ela está um azul mais fraquinho, né? Isso indica a perda de íons de cobre. Então essa solução de azul mais escuro está um azul mais clarinho, né? E aqui a gente consegue ver nitidamente o processo de eletrodeposição de cobre em uma placa metálica de zinco, dado que essa reação é uma reação espontânea, uma reação favorável. Beleza? Bom, gente, então esse foi o experimento da aula de hoje. Simples, mas bem intuitivo. A gente mostrou na prática o que acontece na teoria, viu que é real, é possível. A gente não conseguiu o potencial de 1,1 volt, porque nós não estamos em condições padrões, nós não estamos no nível do mar. Nós conseguimos muito próximo disso, né, dado as condições do nosso equipamento. E a gente viu, então, na prática, o funcionamento de uma pilha de Daniell e vimos também a eletrodeposição de íons de cobre em uma placa de zinco por causa da diferença de potencial, né, onde a diferença de potencial é favorecida a reação de redução do cobre em cima do zinco, formando então um filme, formando uma película de cobre em cima de uma placa de zinco. Esse processo de eletrodeposição é o mesmo processo que é utilizado em banhos, como faz, por exemplo, uma bijuteria, um anel, um brinco que é banhado a ouro, né? Ele é banhado a ouro por quê? Porque é uma joia, uma semijoia, né? Uma bijuteria que é feita de aço cirúrgico ou de prata, alguma coisa do tipo. E daí ela é imersa em uma solução de ouro, só que a solução de ouro ela não é eletrodepositada de forma espontânea. Então ali você precisa aplicar uma diferença de potencial, aplicando essa diferença de potencial mais a energia de ativação, lembra de energia de ativação, sempre precisa romper a energia de ativação, aplicando diferença de potencial mais a energia de ativação, você consegue reduzir os íons de ouro mais 3 ou ouro 1, depende, ouro mais 3 normalmente que é utilizado, para ouro 0, que vai ser eletrodepositado. E assim funcionamos as nossas pilhas, nossos sistemas eletrolíticos e nossos sistemas galvânicos, nossos sistemas que são espontâneos e sistemas que não são espontâneos, porém possíveis de ser realizados. Espero que tenham conseguido passar um pouco do conteúdo para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com saúde. Tchau!